Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar. E que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. E se tocar que as políticas suicidas do Banco Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É o modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Olá, boa noite, amigos e amigas da Auditoria Cidadã da Dívida. Estamos dando início a mais uma live, hoje com um convidado muito especial, Marcelo Segredo. Gratidão por estar aqui conosco, caro Marcelo. Obrigado. Muito grata, viu? Gratidão é minha. Gratidão toda nossa, Marcelo. Marcelo Segredo também tem um canal super interessante. Quem ainda não conhece, é só procurar no YouTube com o nome dele, que vai encontrar. O Marcelo Segredo é administrador de empresas, é especialista em finanças, em especial as finanças que envolvem o setor bancário. Ele atua há quase 30 anos como consultor financeiro, agregou aos seus trabalhos, às suas atividades, uma proposta de gestão financeira familiar. Criou, inclusive, né, Marcelo, uma planilha muito interessante, que eu já começo fazendo um pedido aqui, para que depois você ceda para os seguidores da Auditoria Cidadã essa sua planilha, muito interessante, tenho certeza que você vai falar nisso durante a live. Uhum. O Marcelo faz, gente, uma análise matemática de contratos de empréstimos bancários. E, pasmem, ele encontra erro ou algum tipo de problema em cerca de 80% dos contratos que ele analisa. Então, hoje, nossa live vai tratar de como os juros altos
afetam a sua vida. E com a experiência que o Marcelo tem, eu tenho certeza de que todo mundo vai ganhar muito com essa live de hoje, em termos de conhecimento, em termos de tranquilidade também, porque mais da metade da população brasileira se encontra endividada junto à rede bancária. Isso é assustador. E muita gente chegam a se apavorar, a afetar a sua saúde com essa questão do endividamento bancário. Então, eu queria iniciar, gente, passando a palavra para o nosso querido convidado, Marcelo Segredo, para ele fazer uma saudação inicial aos nossos seguidores e seguidoras. E queria, Marcelo, nessa sua saudação inicial, que você contasse um pouquinho da sua trajetória pessoal, como é que você passou a lidar com esse tema da análise dos empréstimos bancários. Eu vi você falando disso numa das suas lives, achei emocionante e queria que você começasse essa nossa live contando essa sua história, que eu tenho certeza vai cativar o nosso público. Então, boa noite, Marcelo, muito bem-vindo. Com a palavra. Boa noite a todos. Bom, Maria Lúcia, então vai ser uma live sem segredo aqui, né? Que é para contar a minha vida, então é sem segredo, né? Marcelo Segredo, sem segredo. Então vamos lá. Sem segredo aqui. Sem sigilo, viu? Sem sigilo. Vamos lá. Combate muito essa história do sigilo aí. Os detentores dos títulos da dívida pública, Marcelo, são sigilosos. E quem se beneficia dessa parafernália toda e da chamada dívida pública é tudo sigiloso. Aqui a gente gosta da transparência e tudo mais. Então, muito bem-vindo com a palavra, viu? É isso aí, tem muita sujeira embaixo do tapete, né, pessoal? Bom, meu nome é Marcelo Segredo, né? Eu sou consultor financeiro especializado em gestão de crise, tá? Gestão de crise financeira, tanto de pessoas físicas como pessoas jurídicas, tá? Como que tudo começou, né? Bom, lá há 30 anos atrás já, né? Meu pai teve um problema financeiro, ele quebrou uma empresa, tá? Uma empresa que ele tinha. E aí, um problema que o endividado tem, Maria Lúcia, é o seguinte: ele tem muita dificuldade de externar que ele está passando por aquele problema, principalmente o homem, tá? Para o homem, porque a gente carrega, né? O homem carrega uma herança cultural de que ele é o pilar financeiro da família, ele tem a responsabilidade, a gente foi lá atrás, a educação, né, que a gente recebeu, é que o homem é o responsável por sustentar a família, ele é o pilar financeiro da família. Hoje a coisa mudou muito, né, mas enfim, nossa herança cultural, na minha época, na minha educação que eu recebi foi essa. Então, para o homem, é muito difícil chegar diante da esposa, dos filhos e falar: olha, nós quebramos financeiramente, a nossa família está financeiramente falida. É muito complicado. E com o meu pai não foi tão diferente, tá? Então, eu me recordo muito bem, foi até no dia do meu aniversário, ele me ligou, ele falou: filho, preciso te contar uma coisa. Falei: o quê, pai? Eu tô aqui no Viaduto do Chá, aqui em São Paulo, né? Eu moro aqui em São Paulo. E para mim terminou aqui. Falei: como assim terminou aqui, pai? Do que você está falando? Ele falou: olha, eu deixei um seguro de vida no teu nome, você é o beneficiário, e daqui para frente você toca as coisas. Falei: pai, do que você está falando? Ele falou: olha, eu quebrei financeiramente, nossa loja faliu, estou devendo muito dinheiro para banco, e eu não tenho como pagar, então, para mim, a coisa termina aqui. E sabe, Maria Lúcia, o endividamento é a maior ferramenta de exclusão social que existe. É a pior ferramenta de exclusão social que existe, tá? A pessoa que tem dívida, se ela não tiver uma boa orientação, se ela não tiver uma boa estrutura familiar, ela vai para a dependência química, para o alcoolismo. Ela se sente a pior pessoa do mundo, sentimento de fracasso,
autoestima, né, vai lá embaixo. E esse é um problema social que ninguém está olhando para isso, Maria Lúcia. Ninguém está olhando para isso. Tá? Por sorte, meu pai está com a gente até hoje. Na época eu não entendia nada de seguro de vida, te confesso. Não sabia nada. Tá? Mas me veio na cabeça o seguinte, olha, avisa o teu pai que seguro de vida não cobre suicídio. E foi exatamente isso que eu falei para ele, pai, seguro de vida não cobre suicídio. Nossa, ele ficou tão bravo na hora no telefone, Maria Lúcia, mas tão bravo. Né? Poxa, mas eu não sirvo para nada, não sei o quê. Não, pai, você serve, vai para casa que a gente vai conversar. Saí do trabalho, corri para casa, enfim. Aí eu fui fazer uma auditoria na conta corrente dele. Tá? Não vou falar nome de banco aqui, porque eu sou a pessoa mais processada pelo sistema bancário na internet, pessoal. Tem 3 bancos me processando, tá? Porque eu chego e falo o que tem que falar mesmo, falo a verdade. Não falei o nome do banco, mas os bancos se sentem incomodados pelo fato de eu estar revelando os segredos do sistema bancário. Enfim, eu lembro que na época, tá, a dívida dele foi quitada sem pagar um centavo, de tantos erros que eu encontrei que a gerente do banco fazia na conta corrente dele, tá? Todo respeito aos gerentes, mas existem gerentes e gerentes bancários. Uma coisa, Maria Lúcia, que as pessoas precisam entender, o gerente do banco não é o teu amigo, não é o teu consultor financeiro, não é o teu coaching financeiro. Quando você está com um problema financeiro, você vai procurar o gerente do banco para resolver o teu problema financeiro, é a mesma coisa que um alcoólatra ir pedir ajuda para o dono do boteco. É a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. Gerente de banco está ali para vender produto bancário. Ele é um vendedor de produto bancário. O gerente de banco precisa alcançar metas todo mês. Se não alcança a meta, ele é demitido. Dentro do sistema bancário, assim funciona. E cada mês, Maria Lúcia, o gerente do banco recebe qual é a meta do mês. Ó, esse mês aqui você tem que vender previdência privada. Esse mês aqui a meta é vender seguro de vida. No mês seguinte, é outro produto bancário. E assim a coisa vai. Então eu entrei nesse mercado devido a um problema familiar que eu tive. E ali eu descobri o quê? Há 30 anos atrás, Maria Lúcia, eu fui buscar ajuda em órgãos públicos, não tinha ninguém que entendesse de sistema bancário, Procon, gente, não tinha nada disso, Ministério Público, Defensoria Pública, ninguém entendia do sistema bancário. E aí eu fui estudar o sistema bancário e falei, opa, aqui é que eu vou me encaixar, aqui é um nicho de mercado. Pedi as contas na empresa que eu trabalhava, na época eu fundei a Associação Brasileira do Consumidor, tá? Hoje essa associação eu nem uso mais, está aberta, mas a gente nem usa mais, e aí me especializei em formar uma assessoria empresarial, que atende tanto pessoa física quanto jurídica, especializada nessa questão da gestão de crise. E para encerrar essa primeira parte, vou te falar um negócio, Maria Lúcia. Não tem nada que me dê mais alegria e satisfação do que pegar uma pessoa endividada e transformar aquele endividado no investidor. Não tem nada que... Olha, é muito gratificante para mim esse trabalho que eu faço. Eu me sinto realizado todos os dias. Que maravilha, Marcelo. E interessante que a partir de um drama familiar, não é? Você passou a ajudar outras pessoas. Não é? Sim. Passou a se dedicar a aprofundar o conhecimento desse sistema bancário e ajudar outras pessoas, não é? Isso é muito importante e a gente quer relacionar aqui nessa live todo esse drama que afeta as pessoas, afeta as empresas também, principalmente as pequenas, né, Marcelo? Porque as grandonas... Sim, tem gordura. As grandes corporações, elas, primeiro que ela tem maior facilidade de acesso a crédito, elas conseguem taxas beneficiadas, elas conseguem até acessar no BNDES
taxas baixíssimas, muitas das grandes corporações, elas são até sócias de bancos. Então, as grandes estão fora. As pequenas e médias sofrem como as pessoas físicas. A gente viu isso no início da pandemia. No início, em maio de 2020, 600 mil pequenas empresas fecharam as portas por falta de acesso a crédito. Porque os bancos, apesar de terem recebido trilhões do Banco Central em liberação de liquidez, de capital, eles aumentaram as taxas de juros. Não é? Porque eu vi também uma live sua que você explicou como é que é formada a taxa de juros, uma parte dela é o risco. E os bancos colocaram ali o risco da própria pandemia, aumentaram os juros, num movimento contrário ao que o mundo inteiro estava fazendo, de facilitar os empréstimos para que as empresas que ficaram obrigadas a fechar as portas temporariamente não mandassem, né, todo mundo embora, continuasse trabalhando. Então, eu queria, nessa live, Marcelo, fazer uma relação entre esse tema que você trata, que lida diretamente com aqueles juros bancários ali, que levam as pessoas até a querer abrir mão da própria vida, como foi o caso do seu pai, né, que, graças a Deus, né, você teve aquela intuição ali de colocar aquele problema, né, de que seguro não cobre. No caso de suicídio, não cobre mesmo. Exato. E essa intuição que você teve, graças a Deus, segurou seu pai aí e te deu essa oportunidade que agora você compartilha com todo mundo, né? Exato. Eu queria, então, relacionar essa questão, que está aí afetando mais da metade da população brasileira hoje, com o tema do endividamento público que a gente trata. Porque até hoje, Marcelo, a Auditoria Cidadã já tem 21 anos. Até hoje, muita gente ainda não entendeu a relação da dívida pública com a vida pessoal, entendeu? Maria Lúcia, me permita só um comentário, tá? Eu comecei há 30 anos. A Auditoria Cidadã tem 21 anos. E eu te acompanho há 21 anos. E você não tem ideia da alegria que eu tive quando apareceu a Auditoria Cidadã. Eu falei, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Tem mais gente brigando pelo... Eu não sou o único... Porque até então, se aparece falando de banco, fala, nossa, esse cara aí... Vou usar o termo bem popular. Esse cara é um xarope, né? É um louco falando contra banco. Aí apareceu a Auditoria Cidadã, apareceu um, apareceu outro. Falei, nossa, que legal. Desculpa a interrupção. Não, perfeito. Inclusive, pode interromper sempre, viu? Porque a nossa live aqui é bem dialogada mesmo. Tá. Fique à vontade. O seu xará também, né? O Marcelo Suave, um advogado. Sim. E é importante a gente deixar claro, né, Marcelo, que o nosso objetivo não é combater banco. Não. Não. O banco tem que existir, o banco presta um serviço importante. O que a gente combate são as irregularidades. Não é? As irregularidades. É importante separar a figura do banco Sim. e as irregularidades, as falcatruas, as ilegalidades, a má utilização do sistema bancário, inclusive contra o que está na Constituição. Está lá o que sobrou do artigo 192 da Constituição, que trata do sistema financeiro. Por que eu falo que sobrou? Porque em 2003, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, foi aprovada e apagou todos os incisos do artigo 192, incisos e parágrafos. Sim. Ali, naqueles incisos que foram apagados, tinha um que limitava os juros a 12% ao ano. Sim. Um outro que falava que juro acima disso era usura. Usura é um crime de exploração. É uma das figuras penais graves. Isso foi apagado. O que sobrou? Sobrou o caput do artigo que fala que o sistema financeiro deve funcionar atendendo aos interesses da coletividade.
e deve promover o desenvolvimento do país. Então, quando a gente vê prática de juro extorsivo, isso está contra a Constituição. Isso Exato. amarra tudo, não é, Marcelo? O juro alto impede que o dinheiro circule e amarra tudo. Exato. Olha só, eu vou ler o artigo 192 para o pessoal, tá? Tá. Fala o seguinte, ó. O sistema financeiro nacional estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país. Gravem isso. Desenvolvimento equilibrado do país. E a servir aos interesses da coletividade, tá? De todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito. Gente, se abrange até uma cooperativa de crédito, abrange também o sistema financeiro. Abrange o todo, tá? Agora, aonde que está, depois eu vou mostrar uns slides aí para vocês, aonde que estão promovendo o desenvolvimento equilibrado do país e os interesses da coletividade. Nunca existiu isso nesse país, Maria Lúcia. Exatamente. Então, é isso que a gente combate. Nós estamos lutando para que a Constituição brasileira seja cumprida. E para que ela seja cumprida, o sistema bancário tem que funcionar de outra forma. Não pode ser essa prática de juro extorsivo e esses contratos que há 30 anos o Marcelo vem comprovando, 80% tem problema. Não é? Exatamente. E a questão da dívida. Então, eu vou rapidamente relacionar, até porque eu quero fazer o gancho com a live que nós fizemos semana passada. A live de hoje é sobre como os juros altos afetam a sua vida, você que está aí nos assistindo. A live da semana passada foi disparada da Selic. Selic, quase todo mundo deve saber, é aquela taxa básica que o Banco Central decide. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, decide essa taxa básica Selic. Então, semana passada, nós falamos a disparada da Selic revela o descolamento do Banco Central dos interesses do país, dos interesses da coletividade. Tá? Por quê? O Banco Central, gente, no início desse ano, pegou a Selic, que estava em 2%, e já subiu 4 vezes. A Selic já está em 6,25%, e tem gente falando que a Selic vai chegar a 9%. Quando a Selic sobe, todas as outras taxas de juros sobem. Que outras taxas são essas? A taxa do seu empréstimo bancário, a taxa do seu cheque especial, a taxa do cartão de crédito, do juro de cartão de crédito. Todas as outras taxas sobem. E qual é a desculpa do Banco Central para aumentar a Selic de forma disparada? Já subiu 4 vezes e estão falando que vai subir pelo menos mais 2 esse ano. Ou até mais. Qual é a desculpa? Controlar a inflação. A gente chama isso de um verdadeiro terrorismo. Por quê? Todo mundo tem pavor de inflação. A inflação corrói o valor do seu salário, o valor da sua renda. Então, todo mundo tem pavor de inflação. E quando o Banco Central fala que vai subir juro para combater a inflação, ele faz isso para ganhar o apoio da opinião pública. Só que isso é falso. É uma mentira. Subir juros não controla o tipo de inflação que existe no Brasil, que é provocada pelo aumento do preço dos alimentos, devido a uma política agrícola completamente equivocada que privilegia a produção de commodities para exportação, soja, carne e outros produtos exportados, arroz. O Brasil exporta arroz e olha o preço do arroz, olha o preço da carne, olha o preço do óleo de soja, foram os itens que mais subiram. O que mais que provoca inflação no Brasil? Aumento dos preços chamados administrados pelo governo. O preço da gasolina, do gás de cozinha, do etanol.
dos planos de saúde, medicamentos. Subir juros vai fazer baixar esses preços? Não, pelo contrário. Se quem comercializa esses produtos computar o juro como um dos seus custos, aumentar juro vai fazer aumentar a inflação e não diminuir. Então, pessoal, na semana passada, nós falamos da responsabilidade do Banco Central nos juros altos praticados no país. E esses juros extorsivos praticados aqui são o principal fator de crescimento da chamada dívida pública. Juros sobre juros, isso está, inclusive, nos dados oficiais do Tesouro Nacional e do Banco Central. Então, os juros altos aumentam a dívida pública, e quando a dívida pública aumenta, o que o governo faz? A dívida aumentou. Tem que fazer reforma da Previdência, tem que fazer reforma trabalhista, tem que fazer reforma administrativa. Para quê? Para sobrar mais dinheiro para pagar a dívida. E quem é que perde com essas contra-reformas? Vocês que perdem direitos. Perdem direitos trabalhistas, tem a sua aposentadoria adiada, tem o desmonte do serviço público com a reforma administrativa. A gente está correndo o risco de fim do serviço público gratuito. Você vai ter que pagar por tudo, se quiser ter saúde, educação, etc. Então, vocês estão vendo a relação e a responsabilidade do Banco Central? Por que o juro é alto? Porque o Banco Central, Marcelo, remunera todo o dinheiro que o banco não empresta. Exato. Tudo aquilo, nosso dinheiro, não é nem dinheiro dos bancos. O nosso dinheiro, meu, seu, de todos vocês que estão nos ouvindo, dinheiro das empresas, dos órgãos públicos que está depositado no banco e que os bancos deveriam retornar para a sociedade a juro baixo, ele não retorna. Ele pede juros extorsivo. E o Banco Central remunera. Então, por que ele vai praticar juro baixo, não é mesmo, Marcelo? Pode falar. Maria Lúcia, só para... Eu acredito que tenha pessoas aqui, pelo menos o pessoal do meu canal, talvez que está acompanhando por aqui também, talvez não entenda essa parte aí. Então, quer dizer assim, que o dinheiro que fica parado lá no banco... Estou me colocando no lugar da pessoa que não entende. Então, o dinheiro que está lá no banco parado, que é meu, se ele não emprestar para mim, o Banco Central remunera ele, é isso? Exatamente, Marcelo. Olha aí, pessoal. O banco é remunerado por sua ineficiência. Ele é remunerado pelo dinheiro que ele não empresta. Então, ele não tem que fazer esforço nenhum para emprestar. Ele só empresta a taxas extorsivas. Ele tem a remuneração lá do Banco Central garantida diariamente. E quem é que paga isso? De onde vem o dinheiro do Banco Central? Vem do Tesouro Nacional. O nosso dinheiro, o dinheiro dos tributos que pagamos. Pois é. Então, a sociedade é lesada de todo jeito, Marcelo. Sempre. Sempre fica lesada. É isso que as pessoas precisam começar a entender, né, Maria Lúcia, para que a gente consiga se libertar. Porque o próprio sistema financeiro nacional, não sei se você vai concordar comigo, tá? O sistema bancário em si, ele tem como objetivo principal, o sistema bancário tem como objetivo principal escravizar cidadãos e governos a ele. Sempre. Né? Então, não é só a gente que deve, né, Maria Lúcia? O governo também deve para o sistema bancário. Aliás, quando o governo coloca lá, vamos falar, Petrobras. Põe ações da Petrobras à venda. Tá? Quem são os maiores acionistas da Petrobras hoje, meus queridos? Sistema bancário. Tá? E detalhe, né, Maria Lúcia? Sistema bancário ele vai comprando empresas de setores estratégicos. Tem uma holding de um banco, não vou falar o nome, senão mais processo contra mim, mas é dono de comprou toda uma rede distribuidora de gás, de cozinha. Tá? E por aí vai, pessoal. E por aí vai. Olha, Marcelo, isso que você está falando é super importante para as pessoas entenderem quando a gente fala do poder financeiro.
Nós estamos falando disso que o Marcelo acabou de falar. O poder financeiro não está só no sistema bancário, eles estão comprando realmente tudo. A nossa amiga comum, professora Fátima Pinel, está fazendo uma pesquisa. Aham. A compra de clínicas, de hospitais, pelo setor bancário. Exato. Os bancos são os maiores detentores dos títulos da dívida pública. Tá? E fazem uma verdadeira chantagem, porque eles sabem o momento de vencimento daquele título e eles, quando chega perto de vencer o título, eles exigem que o governo ofereça taxas mais altas para que eles comprem os títulos para que o governo role aquela dívida. Então, Exato. olha, é realmente uma situação que a sociedade precisa compreender e se proteger. E aí eu queria, Marcelo, que você contasse para nós a sua experiência com o tal do consignado. Vou contar. Por que os bancos preferem o tal do empréstimo consignado? Porque depois que você explicar isso, eu quero fazer outro gancho com a luta da auditoria. Tá. Tem uma frase, né, do Henry Ford que eu gosto sempre de estar citando para o pessoal, né, que ele fala, eu não lembro exatamente, mas trocando em miúdos, ele fala o seguinte, né, é bom que o cidadão comum não sistema como funciona o sistema bancário, financeiro, né, porque senão no dia seguinte nós teríamos uma revolução. E de fato, pessoal, o sistema pega pesado com a gente. O sistema pega muito pesado. Eu vou pedir para o... É Vinícius, né? O nome do nosso técnico aí? Isso, obrigado. Bom, eu trouxe um exemplo aqui, só para explicar para o pessoal o que como é composto, né? O que forma o spread bancário, tá, pessoal? A Maria Lúcia já falou aí da taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros do mercado, né? E o spread bancário é a diferença que existe da Selic para os juros que nós, pobres mortais, pagamos ao sistema bancário quando precisamos de dinheiro emprestado. Então, o que compõe o spread bancário, essa diferença tão grande de juros? Como que pode? Selic 5,25 ao ano e você pagando 10% ao mês de juros no cheque especial. É o spread bancário, essa diferença. Então, um dos itens que compõem o spread bancário, meus queridos, está nessa setinha vermelha aqui embaixo, ó. Inadimplência, tá? Inadimplência, ok? Como assim, Marcelo, inadimplência? Meus queridos, o banco, quando ele te empresta dinheiro, ele já está prevendo que você não vai pagar essa dívida. Então, ele já projeta uma gordura, e que gordura, tá? A mais de juros, que se você, cliente do banco A, não pagar essa dívida, eu que também sou cliente do mesmo banco e pago as minhas contas em dia, eu estarei pagando por você essa dívida, ok? Peraí, Marcelo, então você quer dizer que o banco nunca perde? Isso, o banco nunca perde. Fato, o banco nunca perde, tá? Na época que eu peguei essa imagem aqui, foi em 2015, mais ou menos, a inadimplência, a taxa de inadimplência era de 37,35%, tá? Só que essa taxa de inadimplência ela vai mudando ao longo dos anos. Eu vou mostrar isso para vocês no próximo slide. Então eu trouxe aqui, ó, a taxa de inadimplência dos anos de 2017 a 2019, tá? Essa imagem, tá, ali a fonte é o próprio Banco Central do Brasil, tá? Então nós vamos ver aí que as colunas laranja, da cor laranja, referem-se ao ano de 2017. Azul, ano 2018, e a rosa, 2019. Então vamos lá. Em 2017, a inadimplência, primeira coluna ali, ó, a taxa de inadimplência que existia dentro do spread bancário era de 39%, pessoal. Ou seja, vamos arredondar. Você foi pegar um empréstimo lá no banco, ele estava cobrando 10% de juros de você, tá?
Desses 10%, 6% era o juro real e 4% ele estava cobrando a mais de juros, prevendo que você não ia pagar. Aí em 2018, essa taxa caiu para 33,8%, e em 2019 estava em 30%, 30,9%. Tá? Vamos falar 30% para ficar fácil a conta aqui. Então vamos lá, estou pagando 10% ao mês de juros no cheque especial, 7% é o juro real do cheque especial, que aquele banco específico está te cobrando, e 7% e 3% é o que tem de gordura. 7% juro real, 3% de gordura a mais. Então aqui, Maria Lúcia, presta atenção ali em cima no título, ó, decomposição do spread bancário. Aqui eu fui trabalhar na decomposição do spread bancário, tá? E aqui eu peguei o calcanhar de Aquiles do sistema bancário no judiciário. Por quê? Olha só como que a vida é. Depois de quase 30 anos trabalhando nessa área, eu fui descobrir o quê? Falei, pera um pouquinho. Isso é uma tese nova no mercado, que os advogados não conseguiram captar ainda. Eu dei uma palestra para a Ordem dos Advogados em março e abril desse ano, e os advogados falaram, nossa, mas como que acontece? Como que é possível isso? Aí eu provei matematicamente o seguinte, tá? O que acontece? Se eu tenho aqui que o banco já cobra mais de mim para cobrir a inadimplência, Maria Lúcia, a partir do momento que eu quitei a minha dívida com o banco, eu não posso ser penalizado, porque eu não dei prejuízo para ele. Então, o que ele cobrou a mais de juros, ele tem que me devolver. Ele tem que me devolver. Concorda comigo? Completamente, Marcelo. Isso aí é muito importante. Gente, olha que tabela fantástica. Essa decomposição aí mostra, por exemplo, no exemplo que ele deu, de um juro de 10% ali em 2017, quase 4% era o risco. Era o risco. Se esse risco não se implementou na prática, foi uma cobrança indevida, né, Marcelo? Não é isso que você está dizendo? Foi uma cobrança... Exatamente. Agora, o que acontece aqui no nosso país, tá? Pessoal, eu não sou advogado, tá? Não sou advogado. Tem um banco que me processou, Maria Lúcia, porque eu fico interpretando Constituição, interpretando a lei, fazendo link com a área financeira, tá? Aí eles falaram que eu não posso fazer isso. Então, se eu tenho um Código de Defesa do Consumidor, que é para defender o consumidor, se eu, como consumidor, não conheço a lei, como que eu vou me defender? Tá? Então, assim, os caras estão na minha cola, literalmente, pessoal, querendo derrubar o meu canal do ar, para vocês terem uma ideia. Tá? Eles entram com a ação pedindo, olha, eu quero que tire esse vídeo do ar. Eu quero que tire aquele vídeo do ar. É desse jeito, tá? É desse jeito que a coisa tá. Aí o pessoal vem falar em democracia. Ai, gente, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá, vamos focar aqui. Liberdade, né, Maria Lúcia? Que liberdade a gente tem, né? Horas. Então, aqui, a partir do momento que eu quitei uma dívida com o banco, eu não trouxe prejuízo para ele, ele tem que me devolver esse dinheiro que ele cobrou a mais, correto? Então, aí, de repente, todo mundo vai falar o seguinte, espera um pouquinho, então, Marcelo, todas as dívidas que eu quitei, agora eu vou para cima do banco, eu quero meu dinheiro de volta. Calma, pessoal. Eu acabei de falar aqui, que é uma tese nova, que eu desenvolvi no ano passado, tá? O que a gente precisa agora? Que advogados comprem a ideia. A gente já tem eu tenho uma equipe de peritos forenses, economistas, Maria Lúcia, que está comigo também, nossa, 18 anos, uma equipe fantástica, especializada em fazer os laudos técnicos, provar isso, enfim. O que a gente precisa, pessoal? Não adianta você que tem um empréstimo de pessoa física querer contestar, pedir dinheiro de volta. Isso aqui, o que a gente tem que esperar que aconteça? Que empresas que têm dívida grande, que têm bala na agulha, para ir brigar com o banco,
né? Porque um processo ele tem o seu custo operacional, tá? E aí isso começa a ganhar força no judiciário, um juiz vai bater o olho e vai falar, não, esses caras são doidos, o banco está certo. Mas vai chegar uma hora que um juiz vai olhar e falar, gente, o que estão fazendo com o povo? Isso está errado. E leva esse processo para frente. Ganhou o primeiro processo, ganhou o segundo. A gente vai ganhando força. Aí você, pessoa física, você que é pequeno financeiramente perto de uma empresa, ganha força para brigar. Tá? A não ser que um Ministério Público Federal da vida esteja assistindo essa live e falem, gente, isso não pode, vamos para cima. Que alegria eu teria. Que alegria eu teria. Porque os bancos teriam que restituir, Maria Lúcia, muito dinheiro para as pessoas. Muito dinheiro. Marcelo, eu posso ilustrar com um exemplo da luta da auditoria cidadã esse ponto? Um dos primeiros estudos que nós fizemos nos primeiros anos da auditoria cidadã, inclusive na época, um estudo que contou com a ajuda do pessoal do próprio Banco Central lá em Minas Gerais, nós fizemos o cálculo do risco país embutido no juro da dívida. Pois é. Você sabe quanto que era o risco em alguns momentos? Maior do que o próprio juro. Pois é. Aí você está fazendo a proporção de um juro de 6 para cobrir despesas administrativas, tributos e o lucro, e um risco de 4, né? Arredondando aí em 2017. Isso. É. Lá atrás, Marcelo, quando nós fizemos o cálculo, em alguns momentos, o risco, a taxa de risco, chegava a 300%, 400% dos juros. Era um roubo, risco do Brasil não pagar a dívida. Quer dizer, de onde que os bancos tiravam aquele risco abusivo? Era simplesmente um chute, porque não havia risco nenhum de não pagar. O Brasil nunca deixou de pagar a sua dívida, nunca deixou de pagar a dívida. Exato. Pelo contrário, suspendeu em alguns momentos e retomou o pagamento em condição muito mais onerosa até. Mas vamos lá, Marcelo, continue aí, está muito interessante. Então, percebam que existem brechas que nos permitem contestar tudo isso que está acontecendo no país hoje. Hoje nós temos aí mais de 60% dos brasileiros endividados. Eu já perdi até a conta, Maria Lúcia, de quantas empresas faliram nos últimos anos. De quantas empresas quebraram. E os bancos descaradamente divulgando notas de lucro recorde em plena situação de crise econômica, em plena situação de pandemia, pessoal. Então, a conta não fecha. Então, o que a gente está tendo é uma transferência de bens do pobre para o rico, de forma descarada e indiscriminada. É isso que está acontecendo no país. Então, se a gente não tiver uma mobilização nacional, tá? Diante de tudo isso, agora, o que acontece? O culpado, Maria Lúcia, sempre é quem pegou o empréstimo. O tomador de crédito sempre é o culpado na história. Às vezes eu passo nervoso com economistas pagos pelo sistema bancário para aparecer na televisão falando o seguinte, olha, se você está devendo para o banco, é porque você pegou dinheiro emprestado lá. E se você pegou dinheiro emprestado, vai lá, procura o teu gerente. Ele tem a melhor proposta para te ajudar. O que o gerente vai fazer? Vai refinanciar a tua dívida, vai pedir para o teu esposo, para a tua esposa assinar como avalista, porque aí ele compromete uma segunda pessoa com isso. Tá? Tem um vídeo no meu canal lá que é o mais polêmico de todos. Ele chama Pare de Pagar o Banco. Pare de pagar o banco. Por quê? Porque até o momento que você fica refinanciando a tua dívida, meu irmão, minha irmã, você não vai sair nunca dela. Nós vivemos um país de extrema insegurança econômica. Como que você pode refinanciar uma dívida para pagar
36, 48, 60 meses, se você não sabe o que vai acontecer na tua vida no dia de amanhã. Olha a bagunça que está o nosso país hoje. Então, o que eu faço, Maria Lúcia? E o próprio banco, né? O próprio banco chega, tá? E fala para a pessoa. Tem muito gerente honesto, tem muito gerente gente boa, Maria Lúcia. E ele chega para o cliente e ele fala assim: ó, eu só consigo fazer alguma coisa contigo melhor se você tiver inadimplente. O próprio banco já está falando para você: para de pagar a tua dívida, que eu negocio com você em condições melhores. Por que isso, pessoal? Porque já vou entrar no consignado, viu, Maria Lúcia? É que esse assunto, gente, rende lives e mais lives, tá? Mas caso vocês não saibam, tá? Toda pessoa jurídica, quando ela tem prejuízo, ela não paga imposto em cima de prejuízo. Então, o que o banco faz? Quando você para de pagar uma dívida, ele vai lá, infla aquela dívida com o máximo de juros que ele pode, deduz do imposto de renda dele e depois vem e você quita a tua dívida pagando muito pouco por ela. Esse é o mecanismo. Ele recupera com dedução no imposto de renda, ele recupera através da decomposição aqui do spread bancário que você viu, que tem essa gordura, fora o fato aí de ser remunerado pelo próprio Banco Central, né, gente? Que a Maria Lúcia já explicou. Então, é absurdo o que acontece, tá? Agora vamos para o consignado, Maria Lúcia. Pode ir ou você quer fazer alguma complementação? Não, pode ir. Eu vou avisar o pessoal que eu vou colocar no chat lá do YouTube o link de um folheto que a gente publicou em 2002, que traz uma matéria sobre o risco país. Ah, legal. Para mostrar uma parcela grande dos juros era referente exatamente a esse risco, Marcelo. Por isso que nós temos que dar as mãos, viu? Tá tudo eu tenho salvo. Eu tenho esse folheto salvo. Então, vamos lá. Não. Então, pessoal, ó, eu quero começar por aqui, tá? Então, até aqui vocês viram que o banco não tem prejuízo, né? Até aqui já deu para mostrar para vocês que não tem prejuízo. Se não bastasse, os bancos cobram também, dentro de alguns contratos, não são todos, ok? Mas boa parte dos bancos começaram a colocar dentro dos contratos, olha a setinha vermelha aí, ó, seguro. Peraí, seguro? Em alguns contratos aparece escrito apenas seguro, em alguns outros contratos aparece seguro prestamista, tá? Ou seja, o que é esse seguro? Esse seguro é para garantir que se você não pagar a dívida, esse seguro vai e cobre o pagamento da sua dívida. Então, tem uma seguradora, ok? Ligada ao banco, isso quando a seguradora não é do próprio banco. Ele embute esse seguro no seu total financiado, aqui no caso é R$54, é um seguro pequeno, tá? Só que você vai pagar juros em cima desse seguro aqui, porque ele está incluso ao total financiado. Agora, esse seguro aqui é considerada pelo Código de Defesa do Consumidor uma venda casada. E se é uma venda casada, é proibido, não pode ser cobrado. Logo, você tem direito a pedir esse seguro de volta. Maria Lúcia, nesse momento, eu imagino que muitas pessoas deixaram de assistir a live, estão pegando a gaveta de casa, abrindo a gaveta, procurando o contrato para ver se tem seguro. Não faça isso. Acompanhe a live até o final para você entender. Tem muita coisa ainda. E esse seguro aqui também está embutido nos empréstimos consignados. Espera aí, no consignado também? Sim. Mas, Marcelo, no empréstimo consignado, o banco já não tem a garantia de que vai receber direto da folha de pagamento? Também tem. Então, para que ele cobra esse seguro prestamista também, se ele já tem a garantia que vai receber? Se já desconta direto do INSS do aposentado, do funcionário público, do pensionista, você não tem como não pagar, meu amigo. Ah, mas se a pessoa falecer, a gente precisa ter um seguro que garanta, que senão o banco toma prejuízo, coitado. Outro contrato aqui, ó.
Olha aqui o tamanho do seguro nesse contrato. Observem aqui que nós temos um seguro prestamista que foi cobrado de R$ 6.945,74. Esse eu fiz questão de fazer o cálculo financeiro para vocês, tá? Então, a prestação cobrada pelo banco, que está nesse quadro preto, é de R$ 1.742,68. Se eu tirar esse seguro do total financiado, tá? Porque esse seguro foi financiado, a pessoa não tinha dinheiro para pagar à vista esse seguro, então eles incluíram no financiamento. A prestação cai para R$ 1.542,68, R$ 200 a menos por prestação. E esse contrato aqui é de 96 meses, tá, pessoal? Se eu multiplicar esses R$ 200 por 96 meses, são R$ 19.200 que estão dentro do contrato. Tá? Vejam a lesão que o consumidor sofre numa situação dessa. Vejam a lesão. Tá? Então, esse seguro prestamista, Maria Lúcia, a gente começou uma campanha nas redes sociais, eu e o Marcelo Suave, em dia 8 de fevereiro. Eu nunca tinha feito live na minha vida. E o Marcelo Suave me convidou para fazer uma live. E eu cheguei lá e falei, olha, pessoal, tem esse seguro aqui que é um direito de vocês pedir de volta. E aí iniciou-se no país inteiro uma enxurrada de aposentados, pensionistas, funcionários públicos, indo para cima de banco e pedindo o dinheiro de volta. Mas espera um pouquinho, da onde o Marcelo Segredo tirou de que o banco tem que devolver esse dinheiro? Porque, gente, já existe um entendimento pacificado no STJ de que é ilegal essa cobrança e tem que ser devolvido. Tá? E aí, Maria Lúcia, um dos bancos que me processou queria que eu tirasse do ar um canal que eu ensinava o passo a passo de como as pessoas faziam para receber esse seguro. Eu não precisei me defender no processo. A juíza chegou e falou o seguinte, mas vem cá, se o STJ já está falando, advogado do banco, que é ilegal, e ele está ensinando a pessoa como receber, ele está defendendo os interesses dos menos favorecidos. Está na sentença isso. Por que ele tem que tirar esse... Ele não vai tirar esse vídeo do canal. É um vídeo de utilidade pública. Mas vejam, é que assim, Maria Lúcia, foi uma corrida tão grande de aposentado para cima de banco que você não tem noção. E o pessoal recebeu o dinheiro de volta. O pessoal colocou dinheiro no bolso. Então, não, e a maior parte dos endividados são exatamente aposentados, né? Exatamente, exatamente. Aqui também, tá? A gente está falando de um contrato de empréstimo consignado, tá, pessoal? Esse aqui é um contrato de empréstimo consignado, tá? E aonde que está o lance do empréstimo consignado, Maria Lúcia? Nossa, eu vou ficar umas 3 horas aqui hoje. É muita informação, Maria Lúcia, é muita informação, tá? O lance do consignado é o seguinte, pessoal. A maioria das pessoas que tem empréstimo consignado, Maria Lúcia, não vai fazer o empréstimo no banco. Ele vai num correspondente bancário. O correspondente bancário trabalha para vários bancos. Ele trabalha para N bancos ao mesmo tempo, tá? A partir do momento que você foi lá e procurou o correspondente bancário, ele tem acesso ao seu benefício no INSS, ok? Ele tem acesso ao seu benefício. Cada empréstimo que você faz, o correspondente bancário ganha 6% de comissão. O que o correspondente bancário faz, Maria Lúcia? Ele faz um empréstimo hoje, que nem nesse caso aqui são 96 meses, esse empréstimo que está na tela. Quando você já pagou aí umas 24 parcelas, o correspondente bancário chega para você e fala, olha, estou com uma promoção legal aqui, com uma taxa de juro menor e ainda consigo te liberar um dinheiro. Nossa, é tudo que o aposentado quer. Ele libera mais dinheiro para o aposentado, ele reduz um pouco, às vezes, o valor da prestação, só que o prazo volta para 96 meses. Pessoal, juro barato, banco não oferece juro barato a curto prazo. O juro barato sempre estará atrelado a longo prazo. Por quê? Porque o banco ganha na exponenciação dos juros.
na capitalização dos juros, na linha do tempo. Tá? É aí que o banco ganha. Então, sempre que um banco te oferecer uma taxa de juro menor, você pode ter certeza que o prazo é maior. Você não consegue, Maria Lúcia, pegar um empréstimo consignado com uma taxa de juros de 1,5% ao mês para pagar em 12 meses, por exemplo. No mínimo são 48 meses. No mínimo. Tá? Então, tem esse lance do seguro que todos têm direito a receber de volta. Ô Marcelo, só um detalhe, é mais absurdo ainda cobrar seguro no caso de consignado, né? Porque o banco já tem a garantia de que ele vai cobrar a prestação na fonte ali, o dinheiro não vai nem chegar na mão daquele assalariado, do dono daquele recurso, seja um provento de aposentadoria, seja um salário. O banco já vai cobrar a prestação na fonte. Então, qual é o risco desse empréstimo? Né? É um absurdo cobrar seguro, mais ainda no caso do consignado, não é mesmo? Exato. E olha, Maria Lúcia, por que eu comecei a nossa live, a minha apresentação de slides aqui, lá no spread bancário? Para vocês entenderem que o banco já tem N garantias de que ele não vai tomar prejuízo. Mas a fome por dinheiro é tão grande. E aí, fora aquelas garantias que eu já mostrei lá, tem a garantia que vai receber do aposentado, do pensionista, ou do funcionário público estadual, federal, municipal, porque é direto na fonte. Ainda ele vem e me coloca um seguro prestamista. Tá? E aí fica bravo comigo, os bancos ficam bravos comigo, porque eu falo para as pessoas, ó, isso está errado, você tem direito a pegar de volta. É que assim, foi um prejuízo de milhões, né, para eles, porque foi muita gente, né? Mas, gente, não é nada perto do lucro que esses caras têm. Não é nada, tá? Não é nada mesmo. Até agora, né, Marcelo, em plena pandemia, o lucro dos bancos no trimestre, o último trimestre anunciado, foi o maior lucro histórico. Em plena pandemia, quando as empresas estão quebrando, quando o desemprego está batendo recorde, quando mais da metade da população está com insegurança alimentar, quer dizer, passando fome. De onde está vindo o lucro dos bancos? Gente, dessas cobranças indevidas das pessoas e da remuneração da sua sobra de caixa pelo Banco Central às nossas custas. Agora, é aí que eu te falo, Maria Lúcia. Será que só eu e você estamos enxergando isso? Será que é só nós que enxergamos isso? Como que pode? Sistema bancário batendo o recorde de lucro da história em plena pandemia. Tá? Pessoas passando fome. Pessoas... Maria Lúcia, olha, eu atendo pessoas que recebem R$1.100, Maria Lúcia, salário mínimo. E sabe quanto que está sobrando para a pessoa? R$100, R$200 no mês, porque o resto o banco pega tudo. Como que pode, gente? Como que pode? Agora saiu essa nova lei do superendividado. A gente pode até marcar um outro dia para falar disso, que senão vai enrolar. Tá? Mas a lei do superendividado, ela vem para punir o crédito mal concedido, para preservar a educação financeira. Vai funcionar? Eu duvido. No papel é linda. É igual com a defesa do consumidor. No papel é lindo e maravilhoso. Mas na prática, meus irmãos, é bem diferente. Tá? Ô Marcelo, você sabe o que nós já apuramos na auditoria da dívida? Dívidas dos grandes, dívidas de bancos, dívida de grandes corporações, inclusive transnacionais, foram transformadas em dívida pública. Exato. Dívidas privadas só dos grandes, nos estados, por exemplo, os usineiros de Alagoas, e olha que a família do presidente da Câmara, do Arthur Lira, que está querendo botar para votar lá reforma administrativa e tudo mais, a família dele é de usineiros lá em Alagoas. Pois é. Você sabe por que o nosso núcleo de Alagoas apurou? É. E
Quando o Produban, que era o Banco do Estado de Alagoas, foi privatizado, o passivo do banco, que era feito com dívidas de usineiros, foi transformado em dívida pública. E o banco foi privatizado como uma joia rara, sem dívidas, sem passivo, tá? E foi tudo transformado em dívida pública. Então, assim, o meu medo com essa lei aí é que os pobres continuem sendo penalizados e as dívidas dos grandes sejam transformadas em dívida pública. Inclusive, o passivo dos bancos seja transformado em dívida pública. A gente tem que ficar de olho nessa lei aí, Marcelo. Mas você tem dúvida que vai acontecer isso? Olha, o nosso papel é denunciar, porque eu acredito, como você me perguntou, será que só a gente está enxergando? Eu acredito que não, Marcelo. Eu acredito que nós temos coragem de falar. Essa é a diferença. Sim. Nós temos coragem de dar a nossa cara para denunciar uma coisa, porque eu vejo pelo nosso canal, pelo seu canal, quanta gente nos segue, concorda com a gente, fica até querendo que a gente seja candidato. Gente, eu não sou candidata a nada, viu? Jamais. Eu não sou nem filiada a nenhum partido político para não correr esse risco, porque eu não acredito na solução de cima para baixo, não. Eu acredito que você também, Marcelo, faz o que você faz, como eu, porque a gente acredita que a solução virá quando a nossa população se tornar consciente dos seus direitos, consciente do seu poder, da sua força de se organizar e se mobilizar para criar um modelo diferente, para virar o jogo, como a gente fala. Exato, tá? Exatamente. Não tem outro caminho, pessoal. Não tem outro caminho. Tá? Agora, tem muita gente pedindo aqui, o cartão consignado, vou entrar. Tá? Vou entrar. Agora, eu vou apresentar para vocês o maior mecanismo de escravização financeira que existe no nosso país, que é o cartão consignado. Tá? O empréstimo consignado pelo motivo que eu acabei de explicar para vocês, basta você fazer o primeiro, que aí você está na mão do correspondente bancário, que vai ficar te fazendo renovações de empréstimos, não termina nunca, sempre liberando mais dinheiro. Isso quando não colocam dinheiro na sua conta sem você ter pedido, tá? Sem você ter pedido. Mas isso aí é tema para outros debates. Bom, vamos lá. Então, observem aqui uma coisa. Lá em cima, naquela setinha verde, no seu canto superior esquerdo, eu tenho o valor total da fatura. Tá? E aí, nós temos naquela setinha vermelha multidirecional embaixo, seguro prestamista, que é R$16,90 todo mês. Aí o pagamento, que é descontado direto na folha de pagamento dessa pessoa, que é, nesse caso aqui, R$ 158,15. E embaixo, Maria Lúcia, olha só, os encargos, que são R$ 126,39, tá? E IOF, que é imposto, que é R$ 12,11, tá? O que acontece? Na folha de pagamento do INSS, ele desconta R$ 158,00. Só que cobra um seguro prestamista de 16, mais os encargos financiados, mais o IOF, tá? Quando eu vou somar os juros, encargos e IOFs, você vai ver que esse valor é maior do que aquilo que a pessoa paga todo mês. Logo, está no quadrinho laranja aqui embaixo, ó, no primeiro quadrinho laranja. Você paga R$ 166,78 e ele acrescenta todo mês R$ 126 de juro. Logo, que você diminui na tua dívida é apenas R$ 40,39. Tá? R$ 40,39. Se você pegar e ver o tamanho da dívida, que está naquele quadrinho amarelo ali em cima, 4.668, amortizando R$ 40,39 todo mês, apenas R$ 40,00, quer ver? Ó? Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó, bem básica.
Se eu pegar 4.668 e dividir por R$ 40,39, vai dar 115 meses. 115 meses. Então, Maria Lúcia, 115 meses é o tempo que essa pessoa vai demorar para sair do endividamento, com esse cartão consignado. Porque aquilo que ela paga é só o mínimo, só que aí eles colocam seguro prestamista, os encargos, IOF. O que a pessoa diminui é muito pouco. Ela não consegue. E eles não mandam a fatura para o aposentado. O aposentado só vem lá no extrato do INSS dele, que está cobrando R$ 40 mínimo do cartão, ou R$ 155. A fatura eles não mandam para casa do aposentado. Por quê? Porque se mandar, o aposentado pode, de repente, parar para fazer essa continha que eu fiz e falar, espera um pouco, eu não vou terminar isso nunca. Quando eu faço live no meu canal, a maioria lá é aposentado e pensionista, eu pergunto assim, pessoal, há quanto tempo você paga o cartão consignado? Maria Lúcia, tem pessoas que respondem ali 20 anos. Pegou dinheiro emprestado uma única vez, tá? Não é que pega empréstimo todo mês. Pegou uma única vez, mas demora 10, 15, 20 anos e não termina de pagar isso nunca. Por quê? Porque o mecanismo do cartão consignado é extremamente predatório. É uma armadilha financeira para o aposentado. E eles não mandam a fatura para as pessoas. E o mais grave, né, Marcelo, é que essa propaganda, né, que se faz de que a pessoa que pegou empréstimo é que seria irresponsável, não é? Quando a gente vê que esse formato que você apresentou para nós, uma verdadeira aula que, em nome de todo mundo que está aqui acompanhando, eu te agradeço. Obrigado. Obrigado. Muito boa mesmo, muito didática, ficou claríssimo. A gente vê que a pessoa se torna não culpada, mas uma vítima, né? Vítima. Uma vítima. Mas extremamente. E se envolve e não tem jeito de sair. Então, gente, essa live aqui hoje é de utilidade pública. E mais uma vez, eu vou fazer o gancho com a luta da auditoria cidadã. Vocês viram aí o absurdo que é o consignado. Ele pega diretamente o rendimento da pessoa. A pessoa nem recebe o rendimento e não tem nem aquela opção, ainda que ela tenha tido uma emergência naquele mês, que ela pudesse até fazer a opção, esse mês eu não vou pagar meu empréstimo porque eu tenho uma coisa mais urgente aqui que eu preciso do dinheiro. Ela nem tem essa opção, porque o dinheiro já é garfado ali na fonte. O que nós estamos combatendo, Marcelo, no âmbito da auditoria cidadã? Um mecanismo que criou uma espécie de consignado de recursos públicos. Uhum. Todos nós pagamos o nosso tributo nos bancos, não é? Sim. E os bancos têm a obrigação de, no dia seguinte, transferir aquele dinheiro para a conta do governo, seja o governo municipal, ou o governo do estado, ou o governo federal, de acordo com o tributo que nós estamos pagando. Por exemplo, se for imposto de renda, vai lá para o caixa do governo federal. Se nós estamos fazendo uma compra, pagando ali um ICMS embutido, ou um imposto sobre herança que a gente recebeu, alguma coisa, isso vai para o governo do estado. Se nós estamos pagando ali o IPTU da nossa casa, seja ela própria ou alugada, vai para o governo do município. Com esse esquema da securitização, olha o nome que deram. Uhum. Securitização de créditos, mas na verdade nem é uma securitização. Deram esse nome só porque é um nome que impressiona e que a maioria das pessoas não sabe o que é. Então eles usam esse nome, tá? Na verdade, nem é uma securitização. Porque na securitização de verdade, eu tenho um papel, eu vendo esse papel, eu transfiro o risco para quem comprou, tá? Quem comprou é que vai correr o risco lá de receber ou não.
No caso do setor público, não tem risco, porque o empréstimo é do tipo consignado. Nós vamos pagar os nossos tributos na rede arrecadadora, na rede bancária, e esses tributos não vão chegar totalmente aos cofres públicos. Perfeito. Uma parte deles vai ser desviada para o investidor privilegiado que comprou os papéis emitidos por esse esquema. Depois nós vamos fazer uma live específica sobre essa questão da securitização, porque estamos tendo muito pedido sobre isso. Já fizemos palestras no Congresso Internacional, no Seminário Nacional, já fizemos folhetos, mas a gente vai fazer uma live sobre isso, Marcelo, e eu vou usar esses exemplos aí que você está dando do consignado da pessoa física para explicar, porque justamente para dificultar a compreensão, criaram um esquema muito enrolado para desviar, Sim. sabe? Para desviar o recurso público como se fosse um consignado aí, que é o empréstimo predileto do setor bancário, né, Marcelo? Ah, sim, é 100% garantido, né? E olha, eu tenho um acervo de material aqui fantástico, Maria Lúcia. O que você precisar, pode pedir, tá? Vamos Pode fazer pedir. isso. Marcelo, vamos dar uma olhada nas perguntas que chegaram? Vamos. Já tem Muito. uma aqui, que é Tá. da querida Fátima Pinel. Ela está falando, Marcelo Segredo, e o RMC? O RMC é o cartão consignado, pessoal. É a mesma coisa, tá? O RMC é só uma sigla que o sistema bancário deu para o cartão consignado. Então, cartão consignado e RMC, tudo a mesma coisa, tá? Tudo igual. Ótimo. Marcelo, eu vou ler aqui algumas perguntas que o nosso pessoal selecionou, tá? Tá. E aí você pode fazer uma... Porque, assim, às vezes a gente vai respondendo uma a uma, não dá tempo de Sim. responder tudo. E o pessoal gosta que a gente cita, sabe? Então, eu vou dar uma leitura em várias. Se você puder anotando uma ou outra para você responder depois em bloco, pode ser? Pode. Então, ó, eu vou ler algumas, pessoal, e vocês, por favor, compreendam que talvez não dê tempo de ler todas, né? Porque tem aqui um certo limite. Vamos lá. Olha, o Adalto Viana. Maria Lúcia, várias pessoas querem tirar a responsabilidade do governo federal do aumento do gás, combustíveis, alimentação e jogar a culpa nos estaduais. Isso está correto? Olha, gente, isso aqui tem a ver com a discussão da inflação, eu vou falar depois, tá? Aqui o nosso colaborador Daniel está lembrando que a Auditoria Cidadã criou um PIX para receber doações. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, nós não cobramos por absolutamente nenhum serviço que nós fazemos. Quem quiser fazer doação, pode fazer doação voluntária. O Cristiano Ramos, pessoas idosas recebendo R$200 para sobreviver, tendo descontados no consignado quase toda a sua aposentadoria. É desumano. Creio que ele estava comentando o exemplo que você deu, Marcelo. Sim. Essa aí até deve ser a dúvida de muitos aí, tá? O que acontece, pessoal? Existe um entendimento do judiciário de que o limite máximo é 30% para empréstimo consignado e 5% para esse cartão consignado aí, tá? Então, se você recebe 1.100, tá? O máximo que vai poder descontar é 385. E, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. 1.100, tem que cair livre na sua conta R$715. Se tiver caindo menos do que isso, você pode recorrer ao judiciário, procurar aí um advogado da sua confiança, tá bom? Outro alerta aqui da nossa equipe, colaboradora da auditoria, do nosso economista Rodrigo, está alertando que o Supremo Tribunal Federal pautou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da autonomia do Banco Central, quer dizer, o Banco Central quer ficar totalmente independente, mas para quarta-feira, vocês todos que estão aqui acompanhando a live, podem acessar a página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org.br,
Lá nos destaques tem uma ferramenta que, com um clique, você envia e-mails, tá? Nós vamos colocar lá a carta a ser enviada aos ministros do Supremo. Nós vamos colocar lá amanhã. Então, amanhã vocês entrem na página da Auditoria Cidadã para enviar carta aos ministros do Supremo, porque o relator, o ministro Lewandowski, fez um voto acatando a tese da inconstitucionalidade. Em seguida, o ministro Barroso fez um voto completamente equivocado, dizendo que não, que o projeto estaria bom. Então, nós vamos amanhã colocar na nossa página essa ferramenta para você poder enviar a carta para os ministros do Supremo, viu? Aqui outras perguntas agora, sem interrupção. Vavalo colocou, o tripé macroeconômico é o dogma neoliberal que nos escraviza. Serviço da dívida, juros altos, só aumenta a dívida para os bancos. O Marco Siqueira, a remuneração bilionária da sobra de caixa dos bancos tem sido a principal causa das falências, desemprego e desindustrialização. Sim, porque provoca o aumento dos juros. O Vanderlei Moraes, o Paulo Guedes, que atualmente está à frente da economia do Brasil, disse que a economia está crescendo graças aos trilhões entregues aos bancos ano passado. Tá. Alguém já viu isso? A professora Sônia Vieira, que live forte, quantos detalhes. Meu Deus, está muito difícil. Isso tudo que vocês estão falando assusta. Assusta, mas conscientiza, né, professor? Malu, Exato. É uma luta muito grande do povo contra os gananciosos do mundo. É preciso muita união para vencer esses poderosos. O Marco Siqueira. Se os bancos não emprestaram aquele 1,2 trilhão repassado em março de 2020 para socorrer empresas, onde está esse dinheiro? Eles usaram para ganhar a remuneração da sobra de caixa. Uhum. O Vanderlei Moraes. Gostaria que o convidado explicasse para nós a chamada reserva fracionada praticada pelos bancos no mundo inteiro. Não, olha, não sei explicar o tema. Já sou sincero em falar. Vou ficar devendo. Não tem problema. Isso aí é mais da área o meu é mais o atendimento povão mesmo, ali, contrato, essa parte aí eu não entendo. Não, isso aqui a gente vai estudar. Eu também, com esse nome aqui, reserva fracionada, nós vamos pesquisar, Marcelo, e aí a gente coloca Bacana. depois no link do vídeo, a gente coloca os posts, tá? Ah, legal, bacana. O Marco Mendes, banco ganha dinheiro sem emprestar? Então, por que ele vai emprestar barato? Exatamente. Pois é, exatamente. O Eduardo Machado coloca aqui, minha esposa devia R$800, o banco vendeu a dívida para outra financeira, ela teve que pagar R$6.000, tá? A Fátima Pinel, você já respondeu, também foi uma das selecionadas aqui, nossa querida amiga, muito grata por estar aqui acompanhando, grande professora. O Jesus Davi Medeiros coloca, Marcelo, por favor, pode explicar como funciona a questão do limite do cheque especial? A Adriane, a diferença, Maria Lúcia, é que o judiciário se omite quando a lei deve ser cumprida a favor do cidadão. A pergunta é, por que o judiciário se omite? Olha, a gente vai ver isso nesse julgamento de quarta-feira do Supremo. Uhum. Se os ministros do Supremo cumprirem a Constituição, eles terão que seguir o voto do relator Lewandowski. O Lewandowski seguiu a Constituição no voto dele. Se o judiciário, a cúpula do judiciário obedecer à Constituição, vai ter que seguir o Lewandowski, tá? O Eduardo Andrade, Marcelo, posso ter meus bens perdidos, casa e carro, devido à dívida dos bancos?
Você pode até contar o caso do seu tio que você contou numa live, Marcelo. Sim. E por último aqui, por gentileza, divulguem o contato do Marcelo Cristiano Ramos. Marcelo, posso colocar aqui o seu canal? Aliás, vou pedir a você mesmo, que você tem acesso aí ao chat do YouTube, não tem? Não, ao chat não. Eu já não, passei, eu passei para o Vinícius o contato, o link do meu canal do YouTube, lá tem os meus contatos, tá? E passei já para o Vinícius também o link da planilha de gestão financeira, tá? Muito obrigada. Então, eu vou pedir ao Vinícius, que está aqui assessorando tecnicamente a live, para colocar lá no chat do YouTube o link do YouTube do Marcelo Segredo, o e-mail também, né? Como é que as pessoas podem entrar em contato com você, Marcelo? Por e-mail? Sim, eu vou passar aqui para o Vinícius também. Tá bom, aí nós vamos colocar o YouTube, que vocês podem assistir vários vídeos lá no YouTube dele, o e-mail para vocês fazerem contato e a planilha que ele está cedendo gratuitamente para todos vocês que estão aqui assistindo essa live. Então, Vinícius, você vai, por favor, colocar essas 3 coisas lá no chat, tá? Pode seguir, Marcelo. Fazer um comentário geral dessas perguntas para a gente partir para o encerramento. Bom, vamos lá. No geral, a maioria das perguntas aí são mais direcionadas para a tua área, né, que é a área macro da coisa. Teve uma pergunta aqui explicar sobre o cheque especial, né? Como que funciona o cheque especial? Bom, cheque especial é aquela linha de crédito que você vai ter. Não existe aquele negócio de 10 dias sem juros do cheque especial, tá? Esqueça isso. O banco que te oferece isso, ele cobra mais caro na cesta de tarifas, ok? E o cheque especial, obviamente, é a linha de crédito mais cara que existe no mercado. E você deve sempre fugir do cheque especial. O mecanismo que o sistema bancário usa para te escravizar é o seguinte: quando você chega próximo do limite do seu cheque especial, o banco vai e te oferece um refinanciamento, mas continua liberando o limite do cheque especial. O seu limite de cheque especial continua lá, porque ele sabe que em dado momento você vai se enrolar financeiramente de novo, a prestação do empréstimo que você fez para cobrir o limite de cheque especial é debitada lá na mesma conta corrente, é óbvio, e aí você vai pagar juros do cheque especial, do empréstimo, e vai começar a computar juros sobre juros, tá? A outra pergunta, qual que era mesmo? Esqueci. A última que você falou, Maria Lúcia. De penhora de bens, tá. Então, o que acontece, pessoal? Sobre a TV, a gente perguntou aí, né? Eu corro risco de meus bens serem penhorados, tal. Olha, você corre o risco a partir do momento que você deu os seus bens em garantia, tá? Ou, aí é mais a área jurídica, mas vou dar um geralzão aqui para vocês. Por exemplo, eu, Marcelo, tenho uma dívida com o banco, aí o banco me chama para renegociar, o banco chega para mim e fala assim: olha, Marcelo, a tua esposa tem que assinar como fiadora. Jamais, tá? E geralmente o banco faz isso quando? Eu estou te cobrando 10% aqui de cheque especial, 7% no empréstimo, mas nessa renegociação tem um negócio de pai para filho contigo. Eu vou cobrar 2% ao mês só de juros nessa renegociação. Em 60 meses. Lembra que eu falei? Juro baixo, prazo longo, sempre. Só que aí eu preciso que a sua esposa assine junto aqui, tá? Por que ele quer que o casal assine junto? Para facilitar o banco de cobrar essa dívida depois e fazer a pesquisa de bens e pedir a penhora desses bens, tá? Aí o banco entra com uma ação na justiça, que é a ação de execução ou uma ação de cobrança, pede a penhora desses bens online. Marcelo, penhorou, eu vou perder? Não, ele pede a penhora para impedir que você venda os bens enquanto essa dívida não for paga. Não quer dizer que você vai perder, ok? Então, fica tranquilo que dificilmente você vai perder algum bem para o banco, salvo a hipótese de você ter dado o bem em garantia, tá?
Agora, que tipo de bem é fácil você perder? Carro. Que o judiciário entende que carro é uma coisa supérflua, que não é um item de extrema necessidade para a família, tá? E, para complementar, né, Maria Lúcia, eu perdi realmente um primo no interior por problemas de dívida, a gente veio descobrir depois. O que acontecia? Ele acumulou várias dívidas, tá? E ele não contou nada para a esposa. Em dado momento, o banco entrou com uma ação na justiça para cobrar essa dívida. E ele não contou para a esposa que tinha dado o imóvel deles em garantia. E no dia que ele teve o infarto, foi o dia que ele pegou e abriu a carta de execução do banco, pedindo o imóvel dele. O cara infartou, morreu na hora. Tá? Eu participei em 2015, Maria Lúcia, eu vou te mandar esse conteúdo amanhã, de uma entrevista para a revista Você S.A. O nome da matéria foi matéria de capa. Quando a saúde paga a conta. Participou dessa entrevista eu, da área financeira, um psicólogo e um cardiologista. Maria Lúcia, você vai ficar assustada com o material que eu vou te mandar. Do como a dívida afeta a saúde de uma pessoa. É terrível. E para concluir, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui no teu canal, te agradecer imensamente, agradecer a cada um de vocês aí que assistiu essa live, e claro, né, todo mundo que faz live no YouTube vai pedir o quê para vocês? Pessoal, compartilhe essa live, tem conteúdo importante, curtam essa live, comentem, quanto mais comentários vocês colocam, mais o YouTube entende que esse vídeo tem relevância para outras pessoas. Maria Lúcia, muito obrigado, a gratidão, foi uma honra para mim participar aqui contigo, te admiro e acompanho teu trabalho há 21 anos. Obrigado de coração. Maravilha. Marcelo, nós é que agradecemos por essa aula que você nos brindou nessa noite. E a mensagem que eu quero passar para os nossos seguidores e seguidoras, todos que vieram aqui pela primeira vez, é que assim, gente, não se desesperem. Não se desesperem com esses empréstimos, porque, olha aí, ele mostrou que tem uma saída. Tem. A vida é a coisa mais importante que a gente tem, não é? E vamos dar um jeito de resolver esses problemas, não é? O Marcelo passou aí o contato dele, ele ajuda as pessoas a encontrarem uma solução. Muitos empréstimos que vocês estão pagando, estão aí desesperados, já estão pagos, não é? Então, essa é uma questão. A outra questão, não se sintam humilhados se vocês não estão dando conta de pagar suas dívidas bancárias, porque a maior causa de inadimplência no Brasil é por causa dos juros extorsivos. E tudo isso que é colocado dentro da conta de juros. Se o juro aqui fosse baixo, como é lá fora, na maioria dos países, a maioria de vocês que estão aí devendo para banco não estariam devendo, já teriam quitado suas dívidas. Na verdade, já quitaram várias vezes. Exato. Marcelo, todas as vezes que eu tive a oportunidade de participar de evento com pessoas de fora do país, que eu falo que juro de cheque especial aqui no Brasil é mais de 100% ao ano, e que de cartão de crédito é mais de 200% ao ano, quando era evento presencial lá fora, invariavelmente, Marcelo, alguém me cutucava e falava, minha senhora, corrige aí. A senhora falou mais de 100%, mais de 200%, isso é impossível, corrige aí, a senhora se equivocou. Eu falava, não, eu sabia que alguém ia me alertar, não me equivoquei, não, é verdade. No Brasil, os juros são... Ficava todo mundo assim, me olhando, meio desconfiado, como se eu estivesse falando uma mentira, entendeu? E quem está aí pagando juros sabe que cheque especial é mais de 100%, juro de cartão é muito mais de 200%, quando a Selic está 600, 800% ao ano, cartão de crédito. Tem cartão de crédito que eu analisei semana passada, 986% ao ano de juros.
tá? 986%, tá? Gente, Então, eu queria até dar um recado para vocês, coisa que eu não enxerguei lá atrás, tá? Mas, por Deus, meu pai está comigo até hoje. Preste atenção na pessoa que está ao teu lado na tua casa, tá? Começou a se afastar muito do seio familiar, cabisbaixo, bebendo demais. Cola junto, conversa, o que está acontecendo, se abre comigo. E outra coisa, a coisa mais comum dentro de um casamento, Maria Lúcia, quando descobre o problema da dívida, é a troca de acusações. Não acuse. Entenda o problema e resgate essa pessoa do fundo do poço que ela está. Porque ela já está no fundo do poço. E dali, se você que está acompanhando essa live hoje está no fundo do poço, eu vou te dar uma mensagem muito especial. Você já está no fundo, meu irmão. Escala, sai daí. Sai desse fundo, que tem solução. é isso aí. E tudo isso, gente, que a gente está falando aqui, das dívidas pessoais, isso tem a ver com a chamada dívida pública. A dívida pública absorve a maior parte dos recursos da esfera federal. Dinheiro que devia estar indo para educação de qualidade, saúde pública de qualidade, uma previdência pública melhor para todo mundo. Esse dinheiro está sendo subtraído para pagar essa chamada dívida, que vem aí, ó, igualzinho à dívida pessoal, juros sobre juros. Travou a Maria Lúcia, pessoal. Mecanismos ilegais. Então, quando a gente fala em auditoria, a gente quer fazer, Marcelo, o que você tem feito aí quando você pega ali o contra-cheque das pessoas e olha o que a gente quer fazer e tem feito, de certa forma, com o que a gente tem acesso na dívida federal, estadual, dos municípios, é exatamente isso. E ver essa parte aqui não é devida, não é? Para que a gente, um país tão rico como o Brasil é um dos países mais ricos desse planeta. Por que o nosso povo está vivendo nesse sacrifício todo? Isso é inaceitável e esse jogo tem que virar. Tem que virar. Não é possível. A gente tem que reagir. Exatamente. Então, um abraço para cada uma que esteve aqui nessa noite. Essa live foi voltada hoje para as pessoas e com o objetivo de relacionar esse drama que quem não está endividado conhece alguém que está. Né? Esse drama que vocês conhecem com essa questão da chamada dívida pública que precisa ser auditada, não é? Como manda a Constituição. Então, Marcelo, forte abraço, gratidão enorme. Gratidão é minha. Abraço a todos. Até a próxima, boa noite a todos e todas. Um agradecimento especial a todos que estiveram aqui, que mandaram perguntas, e para a equipe da Auditoria Cidadã, que está aí dando todo o apoio. Gratidão enorme a todos vocês, gente. Abraço. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar, e que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar jogo.
Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência.